Essas variações, elas agilizam o nosso atendimento, porque elas contribuem com o nosso raciocínio lógico. Fica muito mais fácil você direcionar as suas propostas visagistas através dessa dica de hoje. Além disso, se você ficar até o final dessa aula, tem vários exercícios para você printar e praticar essa técnica. Oi! No vídeo de hoje eu trouxe cortes visagistas para você que nos segue aqui no canal. E mais, eu trouxe uma dica express para você direcionar as suas propostas na hora de realizar um corte capilar. Olha que legal, vem comigo. Já sabe, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva por gentileza. E no final desse vídeo, diz pra mim o que você achou, diz pra mim qual que é o próximo tema que você quer ver, diz pra mim se você não gostou, mas fala comigo, vamos interagir aqui nessa plataforma. Nem que seja pra você ir lá nos comentários, colocar pronto, comentei, isso já vai me ajudar bastante, ok? Então vamos lá. Cortes de cabelos. Quando a gente pensa, existe um corte ideal? Quando a gente pensa em escolher um corte, a gente tem que pensar, será que existe um corte ideal? O que é o ideal? Como que a gente faz para direcionar as nossas escolhas, né? O que a gente deve considerar na hora de escolher um corte capilar? Eu tenho para mim que nós devemos considerar o desejo da cliente, a sua necessidade, ou seja, o que eu quero expressar através deste corte. Então, qual é a minha intenção? Se você vai pensar em intenção, saiba que a cliente sempre vem com as seguintes palavras para definir as suas intenções. Eu quero mais praticidade, eu quero mais jovialidade, eu quero mais modernidade. E como que um profissional interpreta esse desejo da cliente e transforma em técnica? Quando a cliente fala, eu quero praticidade, Cláudia, eu penso em propor linhas dinâmicas, trazer então um corte cheio de dinamismo, é uma possibilidade. Se ela fala que ela quer mais jovialidade, eu penso, por exemplo, conceder mais suavidade ao corte, seja através de linhas curvas ou até mesmo de texturizações específicas, aquelas modelagens, né? Ondulações, que seja. Existem infinitas técnicas, muitas possibilidades mesmo, mas como que a gente inicia esse direcionamento, né? Se a gente pensa, por exemplo, num corte com modernidade, que a intenção é o desejo da cliente, eu posso trazer assimetria, posso pensar em cortes mais criativos, enfim, como já disse, existem muitas opções, mas temos então definido a intenção. Você vai utilizar essa dica de hoje aqui, ó, para facilitar a sua vida. Se você não sabe nada a respeito de formato facial, nesse vídeo nós não falaremos sobre isso. Formato facial, você vai assistir o vídeo Como identificar o seu formato de rosto em 3 etapas. Esse vídeo está incrível, eu sugiro que você até assista ele antes de começar a ver essa aula de hoje. Aqui nessa aula de hoje, ao invés de nos basearmos em formato facial, nós vamos nos basear em expansão facial, o que é bastante diferente, você vai entender por quê. E essa expansão facial possibilita o direcionamento das nossas propostas visagistas de uma forma muito mais ágil. Vamos lá? Vamos ver como é que é isso na prática? Bom, vamos lá. Primeiro você precisa entender como calcular a expansão da face. E eu trouxe aqui um modelo que é projeto visagista do método IAFO, tá? Quando a gente pensa em calcular, né, em medir a expansão, nós podemos traçar uma linha vertical encostada no arco zigomático e outra linha horizontal acima da comissura labial. Desse modo, nós temos a área zigomática e a área mandibular em evidência. Se nós notamos que a região do terço médio possui maior expansão, essa é a região mais expandida do rosto de fato. Vamos ver como é isso na prática, como que eu vou utilizar esse conhecimento. Tá, eu sei que a minha expansão maior do rosto é ali na região do terço médio, se projeta para o alto ou se projeta para baixo, vamos ver isso? Se eu falo que vou me basear na expansão, eu trago para você então 4 possibilidades.
Mas antes disso, eu tenho que te dizer que no nosso método nós temos uma forma de agendar o horário da nossa cliente bastante diferenciada. Quando a cliente agenda o seu horário, seja através do WhatsApp, por exemplo, logo no agendamento, ela faz o pagamento de 50% do valor do serviço de corte visagista. E no ato do agendamento, ela me envia 3 imagens em posições específicas que eu oriento ela lá. Específicas, né? E através dessas imagens, eu faço os projetos dos meus atendimentos. Quais são as vantagens de projetar o seu atendimento? Olha só essa imagem aqui. Você percebe que foi feito um projeto antes de realizar o corte da cliente. Afinal de contas, ela está com os cabelos presos, né? Então, qual é a vantagem de projetar o seu atendimento? Menos contratempos, menos tempo gasto, mais organização no atendimento, mais segurança no atendimento. Essa é uma técnica excelente para que você demonstre profissionalismo ao seu cliente. Por quê? Porque aqui você tem a possibilidade de selecionar com antecedência as técnicas que você vai utilizar no seu cliente. Porque você pode oferecer maior credibilidade no seu atendimento através das suas argumentações, porque você estudou o caso do seu cliente. Então você vai fazer argumentações seguras, embasadas nos seus estudos, que antecederam este atendimento. E aí eu trouxe para você 4 variações relacionando a expansão da face. Então nós temos aqui o rosto céu, que é um rosto que possui uma expansão que é projetada para o alto, ou seja, essa expansão é maior na região superior. Em contrapartida, nós temos o rosto terra, que possui a sua expansão direcionada para a região inferior. Depois disso, nós temos o rosto mediano, que possui uma expansão equilibrada. Olha que bacana! E nós temos ainda o rosto céu, médio e terra. Este rosto é o rosto coringa. Tudo combina com ele. Essas variações, elas agilizam o nosso atendimento, porque elas contribuem com o nosso raciocínio lógico. Fica muito mais fácil você direcionar as suas propostas visagistas através dessa dica de hoje. E aí, para você propor técnicas para design de corte, para penteados, para texturizações, vai ficar muito mais fácil. Mas você não pode esquecer de considerar a intenção em primeiro lugar, hein? Definiu a intenção, use essa dica que você vai facilitar o seu atendimento. A partir de hoje, você vai analisar o seu cliente, o formato facial, o equilíbrio visual de uma forma muito mais dinâmica, né? Mas o mais importante é que você pratique, porque se você não praticar, você não vai ficar bom nisso. Então a gente vai lá observar a face e vai imaginar: que rosto é esse? É o rosto céu? É o rosto terra? É o rosto mediano? É o rosto céu, médio e terra? Que rosto é esse? Esse rosto está harmônico, né? De acordo, tá adequado esse corte para esse rosto? Não, não está? Como que eu posso equilibrar? Antes de você responder todas essas perguntas, você deve analisar alguns pontos muito importantes nesse rosto. Não só nesse rosto, nesse cabelo todo, né? Você deve observar o volume, o caimento dos fios, o movimento, o balanço dos cabelos, o comprimento capilar, tudo isso deve ser observado. E eu trouxe para você alguns estudos de casos, algumas propostas visagistas elaboradas por mim para que você compreenda como que você pode utilizar isso na prática, no design de corte, nas texturizações, nos penteados. Vamos lá? Essa senhora aqui, por exemplo, eu percebo que ela necessita de volume na região superior. Por quê? Porque ela possui essa expansão na região inferior. E além disso, quando nós não temos essa compensação, sem esse volume equilibrado, dá a impressão visual de que ela é ainda mais bochechuda, né? E as mulheres odeiam, né? Esse aspecto de bochechão, assim. Então, qual seria a proposta visagista para esse caso? Volume na região superior, porque ela possui uma expansão mediana, e eu também sugeriria movimento na região inferior. Como que ficaria isso na prática? Olha só que bacana!
não precisa de muito cabelo para que você consiga conceder volume e movimento, porque nós podemos optar por texturizar esses fios. Então aqui nós temos volume na região superior, respeitando a expansão mediana, concedendo um movimento na região inferior. Olha que legal! É uma proposta excelente. Todo mundo pensa que pode usar franja adoidado de qualquer jeito e não é bem assim. Vamos aqui para outro caso de expansão, onde a franja não foi escolhida com a devida cautela. Olha só, essa franja ela não concedeu o volume adequado para a região superior, esse corte não possui movimento na região inferior e a franja escondeu excessivamente a região superior do rosto. O que suavizou o visual aqui? O que salvou o visual dessa moça? Além dela ser lindíssima, né? Foi o comprimento do pescoço, esse alongamento salvou o visual dela. Se fosse eu, uma mocinha de 1,5 m, carudinha, redondinha, que vive acima do peso, comendo doce, feito uma maluca, ia ficar parecendo o rosto de uma bolacha traquinas. Já nesse caso aqui, nós observamos que a franja seria muito indicada. Afinal de contas, além dessa região, né, mandibular expandida, ela possui traços muito fortes, um semblante muito pesado e esse movimento, esse volume, essa brincadeira de volume e movimento vai trazer mais suavidade para a imagem dessa moça. Então, o que eu sugeriria aqui? Um movimento superior, um volume superior. Na expansão inferior, eu poderia suavizar isso através de linhas verticais, através de linhas inclinadas também, por que não, né? E vamos mostrar para você como ficaria isso feito sem a devida competência. Porque não é só, eu sei que eu preciso pôr volume aqui, eu sei que eu preciso tirar volume daqui, isso é fácil, eu faço assim, vamos ver. Então, a indicação era volume e movimento na região superior e diminuição do volume na região inferior, para diminuir aquela expansão inferior, né? Mas a gente observa aqui que não ficou bom. O que está inadequado aqui? Você sabe? Dá um print aí, pensa aí, dá um pause no vídeo que eu já vou te mostrar por que não ficou bom. Olha só, removeu volume demais na região inferior, falta movimento, parece até que fez uma escova alisadora, né? Deve-se considerar o comprimento e isso não foi levado em consideração. Então você percebe que nesse corte a estrutura dele ficou parecendo o famoso capacete. Ficou cheio de volume na região superior e esmilinguido na região inferior. Por isso este corte ficou inadequado, né? Ainda que com as recomendações certas. Por isso que é importante nós buscarmos sempre profissionais capacitados na hora de realizarmos um projeto de imagem, uma alteração na imagem, né? Já aqui, com as técnicas devidamente elaboradas, o movimento superior, o volume superior e a expansão inferior foi equilibrada. Olha que legal. E por que nesse caso está adequado? Por que ficou bom? Por que a gente olha e enxerga a harmonia aqui? Porque o comprimento suavizou a expansão inferior. Perceba, o comprimento bate exatamente 2 dedinhos ou 1 dedinho e meio abaixo dessa região excessivamente expandida. As pontas desconectadas, elas promovem um efeito de movimento, de balanço, e o volume ele está proporcional. Olha que legal que ficou esse corte. Já uma coisa muito comum que nós encontramos nos nossos espaços de beleza, nos nossos spas visagistas, enfim, são as mulheres com uma idade avantajada que optam por cortar os cabelos curtos. Eu já ouvi visagistas famosos dizendo, não, a mulher quando ela envelhece, ela não deve cortar os cabelos, isso enfatiza ainda mais o envelhecimento cutâneo. Eu já vi outros, né, falando o contrário. Eu acho que as mulheres deveriam cortar os cabelos ao envelhecer, porque elas assumem a idade, porque elas... Enfim, nós sabemos que o que define o ideal é a intenção da imagem e nós devemos respeitar o desejo e a necessidade da cliente. Mas eu vou te mostrar aqui por que nesse caso não ficou bom. Bom, as pessoas não se atentam a isso, mas nós devemos equilibrar o volume visual. E se nós já observamos esse volume na região do terço médio e esse corte promove ainda mais volume na região superior,
Perceba que essa região desnuda do pescoço, da linha mandibular, nós procuramos equilíbrio visual ali. E a flacidez, ela fica ainda mais evidenciada. Portanto, nós geramos um certo volume aqui, ainda mais evidente, né? Então, as pessoas, quando elas não se atentam a esses detalhes, elas acabam evidenciando aspectos negativos da imagem. Qual seria uma opção bacana aqui? Seria brincar com o movimento e o volume. E ao invés de trazer essa região do pescoço tão desnuda, exibir mais o colo, né? A gente pode evidenciar aspectos positivos, tirando o foco das rugas e da flacidez. Olha que bacana, a gente percebe que ela possui rugas também, mas estão bem mais camufladas, porque nós temos movimento, balanço nesse cabelo, volume adequado, bem equilibrado, ainda trouxe para a gola ainda mais movimento, né? Tudo isso conta. Vamos concluir essa aula aqui para que nada se perca, para que você organize esse raciocínio aí e consiga utilizar isso no seu dia a dia. Além disso, se você ficar até o final dessa aula, tem vários exercícios para você printar e praticar essa técnica. Bom, então, primeiro a gente deve sempre considerar a intenção. Qual que é a intenção dessa imagem, dessa nova imagem, né? E depois nós vamos utilizar as variações que agilizam o raciocínio lógico na direção de propostas visagistas, através da expansão facial. Então, eu trouxe os modelinhos aqui para você observar ponto a ponto o que seria isso. O rosto céu, o rosto terra, o rosto mediano e o rosto céu, médio e terra. Na hora de propor os seus cortes, os seus penteados, você pode ir muito além das linhas, das expressões lineares. Se você ainda não sabe o que são expressões lineares, comenta aqui embaixo para mim que eu vou trazer uma aula para você só sobre expressão linear e eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado. Então você não deve se apegar também somente aos formatos de rosto. E o mais importante, eu acho, é projete os seus atendimentos. Faça os seus atendimentos de forma muito mais assertiva, mais seguro, trazendo credibilidade para o seu cliente, demonstrando seu profissionalismo. Então, na hora de propor os seus cortes, não se apegue só aos formatos faciais e também vá além das expressões lineares. Vou mostrar isso para você. Nós temos aqui, então, o rosto céu, ou seja, aquele rosto que possui uma expansão para o alto. O que a gente pode fazer para equilibrar visualmente esse rosto? Nós podemos acrescentar linhas inclinadas para proporcionar movimento na região inferior. A gente pode acrescentar volume na região inferior para equilibrar visualmente esse rosto. Então, esse volume pode ser feito através de cachos, de camadas, porque aí você vai pensar o seguinte: nessa região superior está a região do olhar, extremamente expandida, extremamente destacada. Se nós queremos enfatizar, destacar a região da comunicação, nós trazemos então movimento, balanço, volume para essa região, né? Em contrapartida, o rosto terra, que possui a sua expansão direcionada para baixo, ele necessita de linhas verticais para estreitar e alongar a face e de volume na região superior para equilibrar visualmente esse rosto. E esse volume pode ser feito através de um topete volumoso, por exemplo, e aí você vai destacar essa região do olhar. Se o rosto é um rosto mediano, equilibrado, você deve evitar as linhas retas, as linhas verticais, para que você não deixe esse visual muito rígido, né? Então você pode acrescentar linhas inclinadas para proporcionar movimento. O movimento também pode ser proporcionado através de linhas curvas, através de modelagem, por exemplo, do babyliss mesmo. Pode acrescentar essas linhas curvas para suavizar essa rigidez, né? Se o rosto for um rosto céu, médio e terra, esse daqui você pode usar e abusar da sua criatividade. Porque esse tipo de rosto ele fica bem com quase todos os tipos de cortes, ele fica bem com quase todos os tipos de penteados. Esse é o rosto coringa de fato. E eu trouxe para você alguns exercícios para você treinar bastante. Então essa é a hora do print. Printe à vontade, porque eu trouxe vários modelinhos aqui para você identificar o formato facial, medindo a expansão do rosto, e trouxe também algumas opções de cortes
para você enxergar aqui se está adequado, se não está adequado e por que não está adequado. O que faltou, o que sobrou. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de nos seguir nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!